Boa tarde, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Joyce veio aqui para nós gravarmos a nossa 7ª videoaula. Isso mesmo, as nossas revisões da apostila do volume 2, a apostila do 2º bimestre. E a revisão de hoje é sobre o Império Romano. Isso mesmo, o maior império que se tem notícia da história. O Império Romano foi tão grande, gente, tão grande, que eles dominaram toda a Europa, o norte do continente africano e também o Oriente. Olha o tamanho e as proporções desse grande império. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa videoaula hoje. Para isso, a Prof. vai compartilhar com vocês a tela da Prof. Para nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá. Ó, tá apresentando aqui para vocês. Ó, Império Romano, certo? A gente vai falar, tá, sobre este grande Império Romano, que surge, então, na cidade de Roma. Tá? Quando o Império Romano surge, ele surge aqui na cidade de Roma, na Itália, tá? E ele vai crescendo, até ter as proporções de dominar toda a Europa, o norte da África e, inclusive, o Oriente. Então, quando Roma surge, nós temos alguns povos principais que surgem, que estão ali na sua formação. Os principais povos que nós temos na formação de Roma são os latinos, os sabinos e os etruscos. Vocês percebam que aqui no mapa que a Prof. está mostrando para vocês, tem outros povos também. Tem equos, samitas, oscos, nós temos outros povos que também são importantes. Mas os mais importantes que a gente vai falar nessa videoaula são os latinos, os sabinos e os etruscos. Esses são os 3 principais povos formadores de Roma. A história de Roma, tá? Ela vai se desenvolver, esse Império Romano começa a se desenvolver aqui pertinho do Rio Tibre, né? Então, nós vamos ter ali as primeiras formações, as primeiras cidades que são formadas, se a gente for perceber na história, elas sempre estão ligadas ao rio, né? Por quê? Porque eles vivem da agricultura, então eles sempre vão se aproximar dos rios para conseguir se organizar. Roma foi da mesma forma. Se desenvolveu, se organizou às margens do rio Tibre, né? E a história de Roma, nós temos 2 versões. A versão arqueológica e a versão mitológica. O Império Romano, assim como os gregos, né? Nós vamos ter várias... A religião é uma religião que tem os mitos, tá? Então, os gregos, eles vão influenciar muito a religiosidade dos romanos. Então, a lenda do Minotauro, né, que é uma lenda lá do mundo grego, tá? Nós vamos perceber essas influências dessas lendas também no Império Romano. Então, a formação de Roma, nós temos 2 histórias. A história arqueológica, através de pesquisa científica, e a história mitológica. A história mitológica conta a história de 2 irmãos, tá? Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos foram colocados num cestinho, igual a história de Moisés, parecido com a história de Moisés, né? A mãe de Moisés, para salvar ele, não colocou ele num cesto, colocou ele nas margens do rio Nilo. Aqui é a mesma coisa. Os 2 irmãos foram colocados num cestinho,
Só que em vez de ser as margens do rio Nilo, foi as margens do rio Tibre. Quem encontrou esses dois irmãos foi uma loba na história, né? A loba amamentou esses dois irmãos, depois um pastor encontrou esses irmãos, cuidou deles, eles cresceram, viraram adultos, e quando cresceram souberam da história, porque na verdade o tio deles queria dominar essa região. Portanto, ele quis matar os dois irmãos, para não correr o risco de ser destronado. Os dois irmãos souberam da história e voltaram para tirar o tio do poder e colocar novamente o avô no poder, que tinha perdido esse título para o tio deles. E assim eles fazem, eles voltam para Roma, destronam o tio malvado da história, né? O avô assume o poder e eles ganham terras, o Rômulo e o Remo, os dois irmãos, que foram amamentados pela loba. Eles ganharam terras, né? E o que vai acontecer? Eles vão brigar. Eles vão ter uma pequena discussão. E nessa discussão, o Rômulo vai matar o Remo. Lá da história da Bíblia, lembra de Caim e Abel, um irmão que mata o outro, que é a mesma coisa. O Rômulo vai assassinar, vai matar o Remo. E vai ser o primeiro rei de Roma. Então, Roma em homenagem a Rômulo. Certo? Então, Roma começa a se desenvolver aqui às margens do rio Tibre, depois dessa história, né, dos dois irmãos, Rômulo e Remo. Olha aqui, ó, Roma e o rio Tibre. Se a gente perceber onde está localizado Roma, olha só, aqui na Itália. Percebam que essa botinha ali, né, que nós estamos vendo aqui, ó. Então, essa botinha aqui, ó, é onde a localização é o país, né? Que é a Itália. E Roma fica na Itália. Muito bem, as margens desse rio Tibre, se vocês perceberem no mapa, Roma está muito bem localizada, muito bem protegida. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Olha só, esse mapa é bem legal, que mostra o surgimento de Roma, e mostra, gente, o domínio de Roma. Olha só, o verdinho são os domínios de Roma em 298 a.C. Depois, o verde clarinho, olha como já aumenta o domínio romano. E depois, em 201 a.C., vai ampliar por toda a Europa. Então, cada vez mais, Roma consegue dominar extensos territórios. Fala-se que todas as ruas levam a Roma, porque Roma, ele tinha um sistema de estradas que realmente todas essas estradas levavam a Roma. É como se fosse uma teia de aranha, certo? Roma está no centro e todas as estradas levavam a Roma. Olha só, essa imagem é belíssima. E olha o que ela mostra, vista da cadeia de montanha dos Alpes, na região de Tires. Os Alpes ficam no norte da Península Itálica, na região de encontro com o continente. Roma foi fundada no centro da península, que é uma porção de terras quase toda cercada por água. Então, para a gente ter noção, Roma era cercada por água, e onde ela não era cercada por água, ela tinha essas colinas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essas colinas eram chamadas de colinas escarpadas. Sabe por que colinas escarpadas, galera? Porque era difícil o acesso. Então as pessoas não conseguiam escalar. Então ela era protegida naturalmente. Então Roma surgiu e ela tinha uma proteção natural. Ou seja, pelo mar, que já ficava protegida, ou quando não tinha mar, que cercava ela, tinha essas colinas que eram chamadas de colinas escarpadas. Olha só, essa imagem é uma imagem atual, tá? Paisagem às margens do rio Tibre em Roma. Historiadores acreditam que Roma foi fundada à margem esquerda desse rio, porque ele se encontrava diretamente com o mar.
e era mais próximo das rotas comerciais da época. Então, possivelmente, Roma se desenvolveu do lado esquerdo por conta do acesso fluvial, ou seja, pela facilidade de navegação, pela facilidade em comercializar, por conta do comércio. Então, ela vai se desenvolver do lado esquerdo do rio Tibre. Olha só, essa imagem aqui é uma estátua que está na Espanha, representando a loba capitolina. Lembra da história da loba? A história da loba é a história dos dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Tá? Na lenda da fundação de Roma, os gêmeos sobreviveram porque foram amamentados pela loba e depois resgatados pelo pastor Fausto. Então, na história da formação de Roma, né, e da formação mitológica, da lenda, é uma lenda. Tem comprovação científica, prof? Não. É uma lenda da formação de Roma. Qual é a comprovação científica? Por pesquisas. Por pesquisas arqueológicas, os historiadores, os arqueólogos acreditam que Roma surgiu do lado esquerdo do rio Tibre. E a visão lendária, a lenda conta que os dois irmãos, né, foram, então, colocados num cestinho, colocados no rio Tibre, amamentados por uma loba. Tem versões da história que dizem que eles foram criados pela loba, mas a maior parte das versões fala que não é que eles foram criados, eles foram amamentados, depois eles foram criados por um pastor, tá, que criou eles até eles ficarem adultos. Olha só, as ruínas da cidade de Troia, né? Então, Troia é muito conhecida principalmente por conta da guerra com os gregos, né? Enéas, herói troiano, que fundou Alba Longa, teria fugido dos ataques à cidade de Troia. Númitor, avô de Rômulo e Remo, era descendente de Enéas, tá? Então, Enéas era visto como um herói grego, e o Númitor, que é avô do Rômulo e Remo, é que era o descendente de Enéas, é quem assumiria o trono. Mas o irmão do Númitor, tá? Chamava-se Amúlio. Olha o nome, olha os nomes, gente. O irmão de Númitor chamava-se Amúlio. E esse é o irmão malvado da história, ou seja, que vai destronar Númitor, né? E o Númitor tinha uma filha, que era a Réia. O que o Amúlio faz com a Réia? Coloca ela no lugar das vestais, chama-se. As vestais é como se fossem freiras, ou seja, são mulheres que vão estar dispostas somente a homenagear os deuses. Enfim, não vão se casar, não vão ter filhos, né? E então o Amúlio coloca a Réia nesse lugar para os vestais e destrona o avô e assume o poder. Mal sabia ele que um dos deuses iria se apaixonar por Réia, né? E aí ela iria engravidar de 2 filhos, o Rômulo e o Remo. Então, o Rômulo e o Remo são filhos de Réia com o herói, com Deus. Vocês lembram quando a prof falou para vocês dos gregos? Tanto gregos quanto romanos, haviam deuses, né? E esses deuses, eles tinham sentimentos, se apaixonavam e tinham relações com os humanos. Então, na história de Rômulo e Remo, aconteceu a mesma coisa. Um dos deuses teve uma relação com a Réia, né? Se apaixonou pela Réia, e a Réia engravidou dos irmãos gêmeos. Quando o Amúlio ficou sabendo que a Réia estava grávida e que o Rômulo e Remo, eles eram, né, os herdeiros do trono, o que ele faz? Ele manda matar a Réia, na verdade ele mandou enterrá-la viva, né? E o Rômulo e Remo, eles colocam no rio então, achando que também iriam morrer. Mas aí a história fala que eles são encontrados, amamentados pela loba e criados pelo pastor. Quando ficam adultos,
Eles sabem de sua história, voltam para Roma, e lá em Roma tiram o Amulho, o malvado, colocam o avô de novo no trono, e os dois recebem terras. E nessa disputa de terras, Rômulo vai matar Remo e vai se tornar o primeiro rei de Roma. Olha só, aqui está toda a deusa Minerva, a deusa da sabedoria. Quem é que lembra aqui? Como é que é o nome da deusa da sabedoria grega? Alguém lembra? A deusa da sabedoria, a deusa grega, que é a deusa da sabedoria e do conhecimento, chama-se Atena, certo? Que é a deusa da sabedoria. É a mesma deusa, só que com outro nome, que é a deusa Minerva, deusa da sabedoria, das artes e da guerra. Os deuses romanos foram criados a partir da mitologia grega. Então, galera, presta bastante atenção no que a prof vai falar. Uma das grandes civilizações que vão influenciar os romanos são os gregos, certo? Então, os gregos vão influenciar a cultura romana, vão influenciar a mitologia romana, a religiosidade romana, né? O que eu falei para vocês, ela corresponde à deusa Atena. Tá? Aqui é o tempo de Hércules, um grande herói também, tá? E é bem interessante, olha só, a religiosidade romana era muito parecida com a grega. Assim, em cada cidade existiam diversos templos dedicados aos vários deuses e a seres da mitologia. Esse era consagrado ao herói Hércules, símbolo da força física, da inteligência, da determinação. Galerinha, falar dos romanos é falar da sua influência também na nossa vida. A nossa língua, que é o português, o francês e o espanhol são línguas que têm origem no latim. Lembrem lá dos povos gregos, dos povos romanos? Um dos povos romanos, quem é que lembra que eu falei para vocês? Olha só, os latinos. Os primeiros povos são os latinos. A nossa língua, como eu falei para vocês, o português, o francês e o espanhol são línguas que surgiram do latim. Como assim, prof? Lembra que eu disse para vocês que o Império Romano vai se tornar gigantesco? Eles vão chegar na França, eles vão chegar em Portugal, eles vão chegar na Espanha. Nesses países, eles já falavam outras línguas. E aí os romanos chegaram, e o latim também chegou. Então, o francês, o espanhol e o português, essas três línguas, elas são uma fusão, elas são uma mistura da língua que se falava nessas regiões com o latim, certo? Então, português, espanhol e francês é uma fusão, é uma mistura das línguas que se falavam nesta região com o latim, certo? Se fundiu, formou essas novas línguas, que chegou na América, que chegou nas nossas regiões. Então, a nossa língua, que é o português, descende do latim. Então, vários nomes que nós temos, palavras que nós usamos no dia a dia, são de origem latina. Por exemplo, o meu nome, Joyce, é uma palavra latina. É de origem do latim, significa alegria. Então, como meu nome, se vocês perceberem no dia a dia, no nosso dia a dia, nós temos muita influência, né, principalmente na questão da língua. Muito bem. Além dessa influência da língua, que é o latim, tá, gente? Nós temos outros dois principais povos. Lembra que eu falei para vocês? Os sabinos e os etruscos. A história dos sabinos está relacionada à história do primeiro rei de Roma, que se chamava Rômulo, que matou o Remo. O Rômulo, né, se tornou o primeiro rei de Roma. Só que Roma tinha um problema. Faltavam mulheres. Tinha muitos homens e faltavam mulheres. E ele queria resolver esse problema. E os povos sabinos moravam próximos. Olha o que Rômulo fez. Ele fez uma grande festa e convidou os sabinos. Convidou os sabinos para participar dessa festa. Os homens. Os sabinos foram à festa que o Rômulo ofereceu.
Enquanto eles estavam na festa, haviam outros romanos que chegaram lá onde viviam os sabinos e raptaram e roubaram as mulheres dos sabinos e levaram elas para Roma. Vocês imaginem que no final da festa, ou quando os sabinos chegaram em casa, as mulheres deles já não estavam mais lá, estavam todas em Roma. Eles voltaram para Roma e aí houve uma guerra entre os sabinos e os latinos. As mulheres entraram em desespero por conta da guerra, começaram a chorar, pedir para, pelo amor de Deus, eles pararem com aquela guerra. E aí o seguinte, eles pararam com a guerra e se misturaram. Ou seja, os sabinos são um povo que vai formar, são um povo importante na formação deste grande Império Romano, que surgiu também dessa história do rapto das Sabinas. E outro povo importante são os etruscos, que desenvolveram estradas, aquedutos para levar água, começaram a desenvolver esta Roma, né, para se tornar depois um futuro império. Olha só. Então, gente, é muito importante a gente entender a formação de Roma. Então, Roma começou como uma monarquia. Tiveram vários reis em Roma, né? O primeiro deles é o Rômulo, tá? Então, e é importante a gente entender também, tá? Que o Império Romano começou pequeno, e depois ele foi se expandindo, foi ampliando os seus territórios. Certo, galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido a videoaula de hoje. Um beijinho no coração de vocês e nos vemos semana que vem.